GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News número 318. Hoje é segunda-feira, dia 4 de novembro. Eu sou o Ai e aqui comigo está o Gino Matos. O Modular News é você um passo à frente do mercado, as principais notícias e os acontecimentos do universo cripto. Aqui no Modular News você não perde tempo. Com o apoio da Lido DAO, protocolo de stake líquido que facilita o stake de IT de forma simples e descentralizada. Estamos mais uma semana começando aqui, segundona braba, e trazendo as novidades do que aconteceu nesse querido fim de semana, que infelizmente só tem 2 dias. Ginão, o que você nos conta aí dos números do mercado? Fala comigo. GM, audiência da Modular, GM, Waizão. O que eu conto é que o mercado deu aquela saculejada nos últimos dias e de ontem para hoje a gente teve uma leve recuperação, mas continuamos aí abaixo de alguns níveis vistos na semana passada. Bitcoin perdeu os $70 mil, o nível de $70 mil de preço, irresponsável, mas subiu aí 1,1% nas últimas 24 horas, atualmente cotado a $68 mil, 353,41 cents. O Ethereum também perdeu os 2.500, tá aí a $2.448,93, depois de subir 1,3 de ontem para hoje. A Solana tá subindo 2,4%. A Solana sempre é quem mais apanha e mais sobe, é incrível. 2,4% e tá aí em $162,40 a cotação atual. No top 20 de criptoativos por valor de mercado, quem está liderando nas últimas 24 horas é ela, a Dogecoin. Subiu 7,4% e está aí cotada a 15 cents e 58. No acumulado semanal aí também, aqui dentro do top 20, é a única que está positiva, o Waizão. Subiu 3,7%. A Shiba Inu acompanhou e subiu 3,9%. Deu uma levantada aí para o mercado ver se lembra que a Shiba Inu existe. E agora aqui falando no geralzão, a AI 16Z, que é aquela inteligência artificial que virou tá nessa moda aí, né, das inteligências artificiais que estão virando hedge funds. Subiu 147% nas últimas 24 horas, Vaizão. Isso aí foi depois dela praticamente derreter e deu um tirão pro alto aí. É o que a galera tava chamando lá no Discord da Modular de volantão das moedinhas de AI. Depois do volantão da Base e volantão das moedas de gato, tamo aí no volantão das moedinhas de AI. A Troy subiu 82% depois de movimentar 256 milhões nas últimas 24 horas, Vaizão. A Fartcoin, que é da mesma leva aí de AI 16Z, Gold, Genom, subiu 46,3% depois de movimentar quase 21 milhões aí nas últimas 24 horas. Tokenzinho do Trump, o MagaHat, subiu 37%, movimentou até legal, 41 milhões nas últimas 24 horas. E a Lucy, o mascote lá do Vaticano, que virou meme coin, tudo vira meme coin agora, subiu 34,7% no mesmo período. Vou fazer uma menção honrosa aqui, a grande MIT, a moedinha de gatinho aí que eu tô apostando no quarto trimestre, subiu 28,7% nas últimas 24 horas, mas tinha dado uma recuada aí, né? Eu também não vou falar que eu sou o rei do trade não, porque eu comprei quando ela tava valendo um pouco mais, então não tô tão no lucro assim com o MIT não. Agora falando da galera que perdeu, da galera que tá triste, Peanut the Squirrel, o esquilinho Peanut, caiu 47,1% nas últimas 24 horas, depois de movimentar 165 milhões, Vaizão. A Koala AI movimentou pouquinho, $315 mil, mas eu achei o nome engraçado, e ela caiu aí 19%. Nacho the Cat também movimentou pouca coisa, 412 mil, e caiu 16,3%. Quem movimentou muita coisa e caiu foi a Ether Vista, que estava subindo aí desenfreadamente nos últimos dias, e aproveitou aí para dar uma arrefecida, caiu 14% nas últimas 24 horas, depois de movimentar 18 milhões,5. Agora falando dos dados gerais do mercado, Aizão, dominância do Bitcoin segue acima de 60%, 60,4%, depois de subir 1,8% de ontem para hoje. O saldo de Bitcoin nas exchanges continua estático, 1,8 milhão de Bitcoins nas
exchanges. Vamos aqui no índice de medo e ganância, Wazão, que tá aí nos 70 pontos, caiu 5,4% de ontem para hoje. A galera deu uma respirada, respiraram fundo, né? A vida não é um morango e não dá para simplesmente sair aportando loucamente. Então caiu aí, tá na zona, no meinho aí, na meiuca da zona de ganância, em 70 pontos. O interesse em aberto nos contratos futuros tá aí berolando os 70 bilhões e os volumes negociados de contratos futuros de cripto subiram 15,6% nas últimas 24 horas. Atualmente são 117,3 bilhões. Como consequência, as liquidações caíram um pouquinho, apesar do volume ter crescido. Caíram 43% e estão aí na casa dos 164,5 milhões de dólares. O interesse em aberto nos contratos de opções de cripto subiu 39% e está aí em 30,6 bilhões. E os contratos futuros de Bitcoin negociados na CME, que é um grande indicador aí de interesse institucional no Bitcoin, está perdendo a sua postura de rei, mas ainda segue sendo importante, subiu 1% e está em 11,3 bilhões em volume, Wazão. Regina, ontem tivemos o fechamento do semanal e foi engraçado que quando eu fechei a newsletter, estava ali nos 68 e tal, e aí depois eu vi um post do Third Eye falando, pô, como tá feio esse semanal, aí fui olhar, tava uma briga ali, deu para ver os touros querendo fechar o semanal acima dos 70k, mas não conseguiram fechar então aí o semanal do Bitcoin nos 68.738 dólares, né? E quem não quis nem saber, e você já falou aqui, mas eu vou ressaltar, foi o semanal ali da dominância do Bitcoin. Impressionante como isso está subindo. E só para dizer que não falei, o IT acabou devolvendo a alta que teve em outubro, né? Nessa continuou aí, segunda, agora terceira semana no candle vermelho. Vamos, mas a gente só está começando, segunda-feira está começando, né? Um pouquinho sangrenta aqui, pelo menos na minha lista aqui do TradingView aqui, tá tudo vermelho no criptomercado, mas é só segunda-feira, ainda tem muito para frente, e tem muita gente dizendo, Dinão, que isso daí é uma possível precificação aí da Kamala Harris. Será? Até para entrar nesse ambiente que a gente vai falar bastante de eleições, vamos já puxar a primeira notícia aqui, que segundo a CoinShares, euforia eleitoral impulsiona 2,2 bilhões de dólares em entradas de criptoativos. De acordo com o relatório da CoinShares, na última semana, os produtos de investimentos de criptoativos registraram entradas de 2,2 bilhões, elevando as entradas totais do ano, Ginão, para um recorde de 29,2 fucking bilhões de dólares. Esse movimento, somado à recente valorização de preços, fez o total de ativos sob gestão ultrapassar a marca de 100 bilhões de dólares pela segunda vez na história, atingindo os mesmos níveis observados em junho de 2024. Observou ainda também um aumento de 67% no volume de negociação semanal, como o Gino também trouxe aí nesse recap aí, atingindo 19,2 bilhões de dólares, sendo que o Bitcoin foi o maior beneficiado com entradas de 2,2 bilhões. Segundo o James Butterfield, head de research lá da CoinShares, reflexo de um otimismo impulsionado pela possível vitória republicana nas eleições dos Estados Unidos. Outros ativos digitais também receberam atenção, mas em menor escala. A boa notícia é que o pessoal parou de vender Ethereum e conseguiu reverter aí uma sequência aí de semanas de saídas, e Ethereum registrou entradas na semana passada de 9,5 milhões, e enquanto a Solana também registrou entrada de 5,7 milhões. Embora as menores, outras altcoins como a Polkadot e Arbitrum também registraram influxos. A situação mostra a forte sensibilidade dos criptoativos no cenário eleitoral americano, que influencia tanto os investidores institucionais quanto os de varejo. Na sexta-feira, Ginão, você já tinha falado um pouco, né, sobre essa situação do mercado, principalmente do Bitcoin, mas você acha que com a possível vitória da Kamala, quem mais vai sofrer nesse processo serão as altcoins? Sim, vamos responder da forma mais simples. Sim, as altcoins vão sofrer. Um relatório da Galaxy Research já tinha apontado isso. O Alex Torner ele falou isso no relatório, né? O Alex Torner é o head de research deles. Já tinha falado que, assim, e tá em linha com outros analistas, tá? O Matthew Siegel da Vanek já tinha falado isso, que o Bitcoin, ele vai subir independente. Ele vai subir independente. Mas
as altcoins vão tomar esse pescotapa aí, porque vai continuar essa indecisão sobre o que vai acontecer, né? Como vai ficar essa postura de um governo Kamala em relação às altcoins e como isso pode impactar uma alt-season começando no ano que vem, que está prevista aí entre esse trimestre e o trimestre do ano que vem, como isso pode impactar, talvez dê uma enfraquecida aí no movimento. Por mais que, ressaltando isso aqui, nas previsões a CoinShares fez uma análise disso lá atrás, tem uns 2, 3 meses que a CoinShares fez uma análise disso, a Vanek fez uma análise recente, a Galaxy Digital fez uma análise recente sobre os impactos de um governo Kamala aí no mercado de criptomoedas, e o consenso é que é melhor do que um governo Trump para cripto? Não. Mas é melhor do que o governo Biden e tem foi uma palavra que o pessoal da Galaxy usou, que é risco limitado de downsize, ou seja, o risco de dar merda é limitado, é previsível. Não é uma coisa tipo assim, não vai virar uma operação choke point 3.0 aí das instituições financeiras batendo nas empresas de cripto, igual, eu ia dar um exemplo aqui horroroso, mas enfim. Então assim, batendo muito nas empresas de cripto. Acho que é bem nessa linha, uai. Acho que as altcoins são quem apanham mais numa possível vitória da Kamala, mas não quero cravar que vai ser algo que vai atrapalhar uma out-season esse trimestre ou no trimestre seguinte, entendeu? Acho que realmente o governo Trump ele aponta um cenário mais frutífero para as altcoins, mas também, assim, o governo da Kamala também não tá tão horroroso, não. Vamos continuar nas eleições lá do Tio Sam. Com a eleição presidencial dos Estados Unidos na reta final, analistas esperam uma volatilidade significativa no preço do Bitcoin, com oscilações que podem ir de 6 a 8 mil dólares. Greg Magadini, da Amber Data, estima um movimento positivo de 1,5 sigma, o que indica um aumento na volatilidade pós-eleição. A disputa acirrada entre Trump e Kamala Harris em estados decisivos reduz as chances de surpresas drásticas, mas a incerteza ainda mantém os traders atentos. As opções de compra de Bitcoin em altas de 70 mil, 85 mil e 90 mil e estão sendo negociadas com maior valor, sinalizando otimismo do mercado, de acordo com Joshua Lin, da Arbelos Markets. Igual a gente falou aqui recentemente, né? As altcoins que tem um cenário lá e cá, mas Bitcoin vai subir de qualquer forma, porque, enfim, já tem um status muito mais consolidado nos Estados Unidos, né? A volatilidade também é aguardada para a criptomoeda nativa aí do Ethereum, com traders de exchanges descentralizadas apostando em movimentos de até 10%, o que representa uma variação de cerca de 250 dólares no preço atual. Nick Forster, da Derive, destacou que esse movimento é crucial para traders on-chain que buscam estratégias sofisticadas para proteger ou lucrar com a volatilidade esperada, tipo o longão da renda fixa, enquanto os eventos principais da semana, como a decisão de taxa do Fed e o resultado da eleição, adicionam mais pressão aos mercados. Wazão, vem volatilidade aí? Vai balangar? Eu gosto de pensar que o mercado ele dá uma antecipada, né? Então, eu acho que não vai ser tão bad assim, tal. Eu tô com o Arthur Reis, ele deu uma entrevista esse fim de semana e ele acha que nessa semana tem muito mais impacto os cortes na taxa de juros do que as eleições, né? Segundo ele, as eleições meio que já tá um pouco precificada. Tipo, para baixo, eu não acho que vai ser muita coisa. Agora, se for uma vitória de Trump, aí eu acho que vai dar uma boa volatilidade para cima, né? Então, eu tô mais nesse meu feeling. Se for Kamala, não vai corrigir tanto mais. E se for Trump, aí sim vem aí a euforia do mercado. DeFi impulsiona 33% das transações de cripto na Europa Oriental. A Europa Oriental consolidou-se como o quarto maior mercado global de criptomoedas, representando 11% do valor total recebido em todo o mundo, com quase 500 bilhões de dólares em transações entre julho de 2023 e junho de 2024, segundo então um relatório da Chainalysis. As transações relacionadas ao DeFi cresceram significativamente, somando 175 bilhões de dólares e representando um terço do fluxo de cripto na região. O crescimento de adoção cripto pelo público varejista pode trazer novo capital ao mercado, mas as corretoras centralizadas ainda predominam, recebendo mais de 324 bilhões em ativos digitais. Rússia e Ucrânia lideram a atividade cripto na região, com 182 e 106 bilhões de dólares, respectivamente. Na Ucrânia, transferências institucionais e profissionais têm impulsionado o mercado com o aumento de compras de Bitcoin como reserva de valor frente à inflação da sua moeda local.
Mesmo em meio a guerras e sanções, a demanda por cripto como alternativa financeira continua em alta, influenciada pelos fatores como volatilidade de mercado, inflação e interesse institucional em produtos como ETFs de Bitcoin. Interessante esse dado, né, hoje não, da autocustódia das cripto, que se precisar deixar o país, pelo menos o teu dinheiro está no teu bolso. Né? Pois não, com certeza, e não só isso, né? Não só a movimentação de cripto, mas o uso dos serviços financeiros em cripto, né? Então, assim, você querer aí movimentar, querer fazer o seu swap, querer trocar, investir ou, né, liquidar os seus investimentos para stablecoin, você pode fazer em qualquer lugar do mundo, né? Aí menciona a Rússia e a Ucrânia como líderes de atividade na região, possivelmente ligado a isso. Possivelmente ligado a isso. Né? Uma região em conflito, e aí as pessoas que estão saindo dali estão querendo levar valores, ou estão querendo movimentar valores de uma forma mais segura, vamos dizer assim, né? Segura que eu digo longe da questão estatal, às vezes, né? Utilizar aí o DeFi, as aplicações descentralizadas dentro do DeFi, se torne uma alternativa válida para quem tem esse conhecimento lá. Então, pô, é sempre bacana ver os índices de utilização de cripto subindo nos locais que dependem disso, né? Aliás, nos locais que fornecem um ambiente florido para isso, né? Como é o caso do Brasil e outros países da América Latina, agora a Rússia e a Ucrânia. Assim, óbvio que é muito triste que o que fomenta isso é uma guerra, um conflito, onde pessoas reais estão morrendo, então é complicado a gente comemorar o crescimento do uso de cripto em região assim, é meio até de péssimo tom. Nansen destaca NodeFi e GPUFi como novas oportunidades de investimento em DePIN. A Nansen sempre aí. Em um novo relatório, a Nansen e a MetaStreet exploraram o financiamento de nós, que é o NodeFi, né, e o aluguel de GPUs, que é o GPUFi, como oportunidades promissoras dentro do setor de infraestrutura física descentralizada. Segundo o relatório, a demanda crescente por capacidade computacional impulsionada pela inteligência artificial torna essas áreas atrativas para investidores Web3, com rendimentos potenciais que variam entre 30% a 200%, é a renda fixa do DePIN. O NodeFi e o GPUFi oferecem rendimento por meio de aluguéis de GPU e distribuições regulares de tokens, diferenciando-se de modelos financeiros tradicionais por sua descentralização e pelo autofinanciamento em DeFi. A análise sugere que tokenizar nós e GPUs pode transformar gargalos de oferta em oportunidades lucrativas de investimento. O relatório também alerta para a complexidade de configurar e operar essas soluções, incluindo desafios como avaliação precisa e adequação legal. Projetos como o GPU as a Service, né, da Ether, e o XAI do Elon Musk já demonstram o potencial desses modelos. Em outubro, Nansen e MetaStreet já haviam lançado um relatório abordando conceitos semelhantes, reforçando interesse em finanças descentralizadas, orientadas à inteligência artificial e outras tecnologias emergentes. E há que, inclusive, aquele State of Crypto lá da A16Z já falou que AI e cripto é super jogo, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Mas e aí, Waizão, o que você tá achando dessa nova tendência aí do DePIN? É maneiro, né? O DePIN é isso, né? Eu acho que, na verdade, colocando aí mais um buzzword em cima, né? AI DePIN, né? Nossa, tipo aí tal. Sou embaixador de rede DePIN, sou adepto e tal. E quem sabe, né, cara? Porque assim, se você pegar lá na Artemis os setores, né? DePIN e AI, né, no mensal, assim, de performance, estão bem mal, assim, né? Menos 14,7, menos 14,8, assim. Eu acho que isso daí é uma boa estratégia para você ser recompensado com os tokens. Evidentemente que o grande problema do token de DePIN é pressão vendedora, né? Porque a gente ganha isso daí e vende, ganha isso daí e vende, ganha isso daí e vende. Então existe uma pressão vendedora muito forte. E aí acho que essa é a pergunta que tem que fazer. Será que esse projeto vai conseguir ter uma demanda compradora maior do que essa pressão vendedora? E aí você começa a separar o joio do trigo aí. Pesquisadores da Ethereum abandonam cargos de consultoria na Angelayer. Justin Drake e Dan Kratface, dois pesquisadores da Ethereum, anunciaram a renúncia de seus cargos conselheiros no protocolo de restaking Angelayer, posição pela qual eram remunerados com tokens significativos da plataforma. A decisão ocorre após controvérsias sobre possíveis conflitos de interesse, uma vez que a Angelayer é um dos principais projetos DeFi na Ethereum. Drake, que já havia deixado o cargo em setembro, afirmou que sua participação causou polêmica na comunidade da Ethereum e que, em retrospectiva, foi uma má decisão. Já o Face
também expressou seu desejo de focar exclusivamente na mainnet da Ethereum. Em maio, a diretora executiva da Fundação Ethereum, Aya Miyaguchi, havia prometido uma política formal de conflitos de interesses para mitigar problemas semelhantes no futuro. Porém, essa política ainda não foi divulgada publicamente. Mesmo assim, Drake mencionou que, a partir de agora, vai rejeitar todos os convites para cargos de consultoria e investimentos, além de qualquer posição em conselhos de segurança, sinalizando comprometimento com a neutralidade. Desde o anúncio, o token da Endelayer caiu mais de 10%, enquanto o IT recuou cerca de 1%. E aí, Ginão, drama? Ah, draminha, né? E ajuda aí também a fortalecer os argumentos aí dos detratores do Ethereum. Inclusive, eu não sei se eu me encaixo como um deles. O artigo de amanhã da Modular é justamente sobre Ethereum. Não vou falar ainda, vou deixar para revelar amanhã o tema. Mas fica aí essa questão. A gente vai ter que esperar para ver se isso é bom ou não. Quero me precipitar aqui e falar se isso é bom ou não, porque se é uma parada para combater conflito de interesses, né, como a notícia já explica aí, a Aya Miyaguchi já tinha falado sobre isso, e o Justin Drake também já está nessa pegada há algum tempo. Ele já tinha comentado algumas coisas sobre isso quando esse assunto surgiu alguns meses atrás. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, né? Quando tem a queda no preço do token da Eigenlayer, mostrou aí que quando tem alguém da Ethereum Foundation dentro de um projeto, é meio que um endosso indireto àquele projeto. E às vezes, cara, às vezes o projeto não é tão bom e acontece, pô, o cara quer ganhar o dinheiro dele. Ninguém aqui vive de luz solar, porra. Ninguém aqui vive de fotossíntese. E aí o cara quer ganhar o dinheiro dele, mas aí numa dessa, ele acumular essa função em outro projeto, ele acaba endossando e o projeto não é dos melhores, e aí acaba a gente sendo lesada. Enfim, eu não gosto muito desse si, mas é um cenário, assim, às vezes pouco provável, mas é um cenário. Que a gente tem que partir do pressuposto também que o cara que tá na Ethereum Foundation, ele não vai colar com qualquer projeto safado que oferecer muito dinheiro para ele, pelo menos é o que a gente espera. Então, assim, vamos ver se isso é realmente efetivo. Justamente por isso que eu tô falando. Pô, se o cara já tem uma discricionariedade maior, já tem essa imagem a zelar, pô, será que realmente precisa disso? Será que, pô, limitando os caras vai ajudar em algo? Mas, por outro lado, a gente já viu que a presença das pessoas nos projetos, as pessoas da Ethereum Foundation, né, nos projetos, ajuda na valorização do token, ou às vezes até na visão que as pessoas têm do projeto, então, assim, na confiabilidade. Então, assim, tá esse lá e cá, cara. O tempo vai dizer aí pra gente aí, e eu acho que não muito tempo isso vai ser respondido, se isso é bom ou se isso é ruim para o ecossistema Ethereum. Mas agora aí que a gente já terminou as notícias, vamos para o bate-bola e eu vou puxar. De levinho, porque hoje é segunda. Singapura acaba de lançar novas estruturas para impulsionar a tokenização de ativos. A ideia é aprofundar a liquidez para fundos e instrumentos de renda fixa, além de formar uma rede chamada Guardian Wholesale Network para escalar esses esforços. E na Alemanha, hein? A Dutch Telecom e a Bankhaus Metzler vão testar a mineração de Bitcoin com energia renovável. Esse projeto analisa como a mineração pode estabilizar a rede elétrica, reforçando o uso da blockchain em setores fora do setor financeiro. O Citi e a Fidelity estão desenvolvendo uma prova de conceito para swap forex on-chain em tempo real. Eles vão demonstrar isso no Singapore Fintech Festival, mostrando uma nova maneira de liquidar múltiplos ativos instantaneamente. 21 Shares registrou um pedido do ETF de spot de XRP lá nos Estados Unidos, se juntando então a Canary Capital e também a Bitwise. Esse é o terceiro pedido recente para a listagem do ETF de XRP na Bolsa Americana. O Tesouro dos Estados Unidos está de olho na tecnologia blockchain para melhorar o sistema financeiro, especialmente em pagamentos, liquidação e compensação. Parece que a DLT, que é a sigla em inglês aí para Tecnologia de Registros Distribuídos, pode ter um papel importante no futuro financeiro do Tio Sam. Strive Enterprise lançou um braço de gestão de patrimônio que oferece bitcoins aos seus clientes. Eles querem integrar o ativo digital em portfólios convencionais e acabaram de concluir uma rodada de investimento de 30 milhões de dólares. E a Coinbase revelou que a FDIC, a autoridade bancária dos Estados Unidos, incentivou bancos a evitar criptomoedas em mais de 20 ocasiões. Para a Coinbase, isso representa um bloqueio de acesso financeiro para empresas americanas que seguem a lei. Ele continuando lá nos Estados Unidos, o julgamento do cofundador da Tornado Cash, Roman Storm, foi adiado para abril de 2025. Ele enfrenta 3 acusações federais e terá mais 4 meses para preparar a sua defesa. E a Huawei
incorporou o Yuan Digital diretamente no Harmony OS Next, que é o sistema operacional deles. Agora, até 1 bilhão de usuários podem fazer pagamentos com a CBDC chinesa sem precisar abrir um aplicativo específico. Tether vai lançar uma stablecoin atrelada ao Dirham lá na blockchain da Tom. Segundo a empresa, a Tom é uma das blockchains mais rápidas, alcançando rapidamente 1 bilhão de USDT em circulação. E a Sonic SVM é a sigla aí para Solana Virtual Machine, alcançou 50 milhões em stake na Solana e está expandindo suas parcerias. Esse restaking baseado em Solana pode replicar o sucesso do staking líquido no ecossistema Ethereum. As vendas de NFT, essas daí respiraram em outubro e aumentaram 18%, com a Solana se aproximando de um volume total de 6 bilhões de dólares. Esse crescimento é um bom sinal após o recorde negativo de setembro e teve flipada a blockchain da Mitos, flipou aí, a Polygon. E agora vamos vir aqui para o Brasil, vamos falar da terrinha. Os impostos pagos já somaram 3 trilhões de merréis esse ano, galera. E o governo estuda incluir IOF, IBS e CBS para criptomoedas. O aumento de 20% nos impostos esse ano está impulsionando essas novas propostas tributárias para o setor cripto. E continuando no Brasil, o governo brasileiro abriu uma nova chamada para selecionar startups que desenvolvem soluções em blockchain com investimentos de até R$100 mil. Esse é o movimento do projeto Ilíada para promover inovações em blockchain do país. Poisão, deixa eu dar só um breaking news aqui agora. Acabou de apitar. Breaking news. Primeiro fundo de pensão estatal dos Estados Unidos comprou ações de um ETF de Ethereum. O estado de Michigan publicou o formulário 13F deles, né, que é onde as instituições lá são obrigadas, depois de uma certa quantidade que elas holdam, elas têm que, né, publicar o que elas estão segurando. E aí é através desse formulário 13F que eles mandam para a SEC. E aí o estado de Michigan revelou que tem o da Grayscale, né, o mini trust deles, o outro deles lá, o Ethereum Trust, o ETHE. Inclusive, o estado de Michigan é um do top 5 holders desses dois fundos. Break news. Esse é o Modular News. Essa é a vantagem da gente fazer ao vivo aqui. Puxa o CTA aí, dá o break e também puxa o CTA aí, meu irmão. Então vamos. Ontem saiu a newsletter da Modular, que traz um resumo para vocês do que rolou na semana passada e o que vocês devem ficar atentos nessa semana. Se você ainda não viu, se você é maluco, não tem internet em casa, não recebe automaticamente a nossa newsletter aí, vai lá, newsletter.modularcrypto, lembrando que cripto é com y.xyz, já assina para receber não só a newsletter Modular, mas tudo que sai, nosso research, os nossos relatórios do research, nossos artigos, amanhã tem o meu. Assina aí, vamos ficar mais bem informado, né? Isso de graça, tá? Não, é só você colocar seu e-mailzinho lá e você recebe de graça. Olha, hoje, segunda-feira, a gente sempre começa com dose dupla aqui na Modular e tem Estado DeFi às 19 horas e o tema de hoje é navegando em mercado pré-eleição americana. Veja o que Barcelos, Guelph e o Zero X Thiagos vão aí fazer, quais são as estratégias para esse período eleitoral nos Estados Unidos. Será que vale a pena investir em renda fixa a longo prazo? Olha aí, Pelica, tá aí a pergunta aí, hein? Eles vão explorar também tática de hedge e trazer atualizações sobre airdrops e protocolos. Não perca hoje, 19 horas, no nosso canal no YouTube e também com retransmissão aqui no X. Já que falou de renda fixa, vamos falar de staking. A Lido DAO permite que você faça staking sem bloquear seus tokens ou manter uma infraestrutura própria, o famoso staking líquido. Então você bota lá o seu Ether, participa da segurança da rede Ethereum e ainda continua com a liquidez aí para poder farmar airdrop, para poder participar aí da AVE aí, emprestando dinheiro. Você que sabe, toda quarta-feira, 7 da noite, vulgo 19 horas, lá no YouTube e aqui. Eu e o Gino ficamos por aqui então, vamos desejando a você que está nos ouvindo agora na sua plataforma de podcast uma excelente semana pela frente e a gente está aqui todos os dias, meio-dia ao vivo ou até as 3, 4 horas da tarde na sua plataforma de podcast. Vamos para nossa resenha aqui, que está com a gente ao vivo, Ginão? Bora!